Olá, a conversa de hoje é sobre um tema que pode de verdade virar o jogo na vida financeira de muita gente. Como se aposentar com dividendos, mesmo começando com pouco. A ideia aqui é entender como dá para mudar a forma de pensar o dinheiro para construir um futuro com mais liberdade. Bom, vamos começar com essa frase que já chega quebrando tudo. Ela é forte porque ataca uma crença que muita gente tem. Sabe, a gente não está falando de sorte, de ganhar na loteria, nem de receber uma herança. A gente está falando de um método, um sistema, que na teoria qualquer um pode seguir. E aí vem a grande pergunta, né? Se não é sorte, então o que é? É sobre mudar a estratégia, deixar para trás o modelo que já não funciona mais e começar a pensar de um jeito novo sobre como construir riqueza. Vamos ver isso em detalhes agora. Mas antes, a gente precisa entender o que a maioria das pessoas faz e que, na verdade, não dá muito certo. Existe um plano de aposentadoria que quase todo mundo segue, mas que, no fundo, é uma baita armadilha. Vamos dar uma olhada? Esse aqui é o roteiro de sempre, o padrãozão. A pessoa trabalha por 30, 40 anos, junta uma grana e quando se aposenta começa a gastar esse dinheiro. E fica naquela torcida, naquela esperança de que o dinheiro não acabe antes da vida. Mas qual seria a alternativa? Por enquanto, essa pergunta fica no ar. E aqui está a verdade nua e crua sobre esse plano padrão. Isso não é viver bem, é sobreviver. É viver com aquele medinho constante no fundo da mente. E se o dinheiro acabar? A ideia de liberdade financeira de verdade passa longe desse cenário. Certo, agora vamos para a solução. A grande virada de chave é parar de pensar em juntar um montão de dinheiro e começar a pensar em construir uma máquina de gerar renda. E o que é essa tal máquina? Olha, não é uma pilha de dinheiro que vai diminuindo com o tempo. É um sistema. É um conjunto de investimentos, de ativos que te pagam um salário, que geram um fluxo de dinheiro todo mês, não importa se você está trabalhando ou não. É aqui que o jogo muda completamente. E o legal é que aqui no Brasil, as peças para montar essa máquina já existem e são bem acessíveis. A gente está falando de ações de empresas grandes, sólidas, que dividem os lucros, como bancos, empresas de energia. A gente está falando de fundos imobiliários que te pagam um aluguel todo mês e até de outros fundos focados em gerar renda. Agora, atenção, porque esse ponto aqui é crucial. Muita gente confunde investir com especular, com apostar. Comprar uma ação só na esperança de que o preço dela suba para vender depois é basicamente uma aposta. Construir a máquina de renda é outra coisa. É comprar ativos pelo dinheiro que eles botam no seu bolso. É comprar o fluxo de caixa, entende? O foco não é o preço, é a renda. E aqui está. Lembra daquele slide com o ponto de interrogação? O novo modelo é esse aqui. É um ciclo que se alimenta. Você investe, esse investimento gera uma renda e essa renda é usada para comprar mais ativos que geram mais renda ainda. É uma roda que vai girando e crescendo sozinha. Tá, mas como é que a gente alimenta essa máquina, principalmente quando está começando? A resposta está numa das forças mais poderosas que existem no mundo das finanças: o reinvestimento. E essa aqui é a grande verdade que liberta muita gente. O maior problema não é a falta de dinheiro para começar. É a falta de consistência. É muito mais poderoso começar com pouco, mas fazer isso todo santo mês, do que ficar esperando ter uma bolada para dar o primeiro passo. Esse slide aqui mostra a jornada direitinho. No primeiro ano, o retorno é tão pequeno que parece inútil, parece que não está servindo para nada. Lá pelo terceiro ano, o progresso ainda é lento e bate aquele desânimo. Mas é aí que a mágica acontece para quem persiste. Com 10 anos, a renda já está ajudando a pagar umas contas. Com 15, ela começa a gerar liberdade de verdade. É o famoso efeito bola de neve. Cada real de dividendo que é reinvestido compra mais um pedacinho de um ativo. Esse pedacinho, por sua vez, vai gerar mais dividendos no futuro. Esse ciclo cria um crescimento que não é linear, ele é exponencial. A máquina de renda vai pegando velocidade. Bom, tudo isso parece muito bom, né? Mas tem um obstáculo gigante no meio do caminho. Existe uma fase em que a esmagadora maioria das pessoas simplesmente desiste. A gente precisa falar sobre isso. Os primeiros 3 anos. Esse é o período mais crítico. É aqui que os resultados ainda são muito pequenos e a paciência de qualquer um é testada ao limite. Aquela sensação de que não está valendo a pena fica martelando na cabeça. É por isso que a tal da consistência é o que separa quem chega lá de quem para no meio do caminho. E o que acontece nessa fase difícil? É aí que as distrações aparecem com força total. As promessas de dinheiro fácil e rápido, o day trade, aquela criptomoeda da moda que vai explodir,
Tudo isso são iscas, armadilhas que desviam as pessoas do caminho que é lento, sim, mas é o que funciona de verdade no longo prazo. Certo, já entendemos a teoria, os porquês e os desafios. Agora, vamos para a parte prática. Como dá para começar a construir essa máquina de renda tipo hoje? Olha, aqui está um plano simples em 4 passos. Primeiro, comece agora, mesmo que seja com pouco. Não espere sobrar dinheiro. Segundo, invista todo mês. A consistência é muito mais importante que o valor. Terceiro, no começo, reinvista cada centavo que pingar de dividendo. E quarto, mude a sua métrica. O foco tem que ser na renda mensal que seus ativos geram, e não só no valor total do patrimônio. E para fechar esse raciocínio todo, uma reflexão. Essa metáfora é simplesmente genial. Dinheiro não é só algo para a gente gastar. Dinheiro pode ser algo para a gente empregar. Cada real se transforma num pequeno funcionário que trabalha para gerar mais dinheiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E os dividendos? São como funcionários novos que você contrata sem pagar nada mais por isso. Então, no fim das contas, a conclusão é que construir riqueza não é um evento, não é um golpe de sorte, não é acertar na loteria, é um processo. É o resultado de receber dinheiro de forma constante, por muito tempo, de ativos que produzem valor. E no final, a escolha se resume a isso. De um lado tem o plano padrão, que é cheio de incertezas e de torcer para dar certo. Do outro, tem um método, um plano de ação para construir um futuro financeiro mais sólido. A decisão de qual caminho pegar é o que vai definir o resultado lá na frente.